No dia 30 de julho, cerca de 160 pessoas lotaram o auditório do Sistema OCEPAR, em Curitiba. Na pauta do Fórum dos Presidentes das Cooperativas Paranaenses, a discussão sobre as economias mundial e brasileira. Ao mesmo tempo, uma análise profunda da realidade e o debate sobre como superar os obstáculos. No evento, o Ano Internacional do Cooperativismo foi comemorado de um jeito bem paranaense. Muita competência e a certeza de ser referência quando o assunto é cooperação. São autoridades, líderes do cooperativismo e representantes da imprensa de todo o estado. Entre eles, é unânime o reconhecimento da importância das cooperativas e a influência delas na sociedade. De acordo com a ONU, que elegeu 2012 como o ano do cooperativismo, são mais de 1 bilhão de cooperados em todo o planeta. Pessoas que ajudam a construir um mundo melhor. Não importa se são cooperados, dirigentes ou colaboradores. O importante é que acreditam na força do cooperativismo. No ano passado, o cooperativismo distribuiu 700 milhões de sobras. Esse dinheiro não ficou concentrado em poucas pessoas. Ele foi distribuído a mais de 750 mil pessoas que são cooperados das cooperativas do estado do Paraná. Esse é o nosso diferencial. No Paraná, o cooperativismo gera cerca de 1.500.000 postos de trabalho. São mais de 1.800.000 pessoas que usufruem do sistema cooperativista na área da saúde. Só no ramo crédito, são mais de 10 bilhões e 300 milhões de reais em ativos. No ano passado, as cooperativas agropecuárias movimentaram 32 bilhões de reais e capacitaram 130 mil pessoas. Mesmo em época de crise, as cooperativas do Paraná se superam e vencem desafios, resultados de um trabalho sério, responsável e construtivo. Se hoje o produto interno bruto do Paraná, de cerca de 130 bilhões de dólares, equivale ao PIB somado do Uruguai, Paraguai e Bolívia, países cuja população agregada corresponde a mais que o dobro da população paranaense. Devemos isso, em grande parte, ao dinamismo das cooperativas e os seus associados. Durante o fórum, mais uma prova do quanto o cooperativismo agropecuário está engajado no desenvolvimento do país. Num gesto de solidariedade, as cooperativas do Paraná se unem e dão a sua contribuição para o movimento Brasil Competitivo. O cheque entregue ao governador do estado, no valor de R$ 900 mil, representa a participação da iniciativa privada num projeto que visa colaborar com o setor público em iniciativas na área social. Quero agradecer mais uma vez às cooperativas por terem essa sensibilidade, essa responsabilidade social, mais uma vez demonstrada nesse gesto valoroso em estar contribuindo financeiramente para a viabilização desse projeto, que é a contratação do Movimento Brasil Competitivo, do INDG e várias outras consultoras para garantir ainda mais eficiência na gestão pública. No Fórum dos Presidentes, o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, deu mais uma amostra de que é o principal financiador das cooperativas agropecuárias do Paraná. Durante o evento, foram assinados recontratos com 14 cooperativas do estado, no valor de R$ 335 milhões e 500 mil reais, quase a metade de todo o valor repassado pelo banco no primeiro semestre deste ano. O BRDE tem sido um grande parceiro em relação aos investimentos das cooperativas, especialmente na infraestrutura e no processo agroindustrial. E isso tem propiciado que as cooperativas possam aplicar anualmente em torno de 1 bilhão a 1 bilhão e 300 milhões, como é o caso de 2012. Na transformação de produtos, nós possamos ter agregação de valor, mas, sobretudo, propiciar uma maior estabilidade, já que o produto in natura ele tem uma flutuação muito grande em termos de preço. Os recursos do BRDE têm destino certo. No mercado cada vez mais competitivo, toda ajuda financeira é sempre bem-vinda. No campo, para que a modernidade e o avanço tecnológico sejam de fato uma realidade, o acesso a recursos é mais do que necessário. É uma questão de sobrevivência. Ainda mais no Paraná, um estado que se destaca no cenário agropecuário nacional pela sua produtividade e inovação. Para as cooperativas, ter acesso aos recursos financeiros disponibilizados pelo BRDE torna possível colocar em prática projetos desenvolvidos por quem conhece bem a diversidade do agronegócio. Então são investimentos importantíssimos que o BRDE repassa à cooperativa, que com isso gera resultados, gera o aumento da capacidade de utilização,
gera oportunidade aos nossos cooperados aumentar a nossa produção de frango no campo, mas gera essencialmente oportunidade de emprego, a geração de riquezas, tributos, impostos para toda uma região. Então essa integração, esse sinergismo, cooperativa, sistema financeiro, a presença do governador aqui hoje, reafirmando os propósitos e mostrando o programa de governo e o que ele está se propondo a fazer na infraestrutura do Paraná em relação a portos, rodovias, ferrovias, etc., é de fundamental importância para nós darmos aqui um arranque muito grande na produção paranaense de grãos, laticínios, pecuária, no nosso caso especificamente cana, álcool e açúcar. No Fórum dos Presidentes das Cooperativas Paranaenses, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer, de forma clara e ilustrativa, as tendências da economia mundial e os reflexos da atual crise no Brasil. A palestra do professor Eduardo Gianetti, da USP, Universidade de São Paulo, propiciou uma análise da realidade econômica do planeta e os desafios que o Brasil deve enfrentar para que o bom momento da economia nacional não seja passageiro. Caneta e papel na mão. Atenção redobrada para não perder uma palavra de quem é autoridade no assunto. Para o professor Gianetti, a crise mundial é grave. Na linguagem dos economistas, a causa é a hipertrofia do sistema financeiro. Isso significa que no início da década de 2000, houve um crescimento descontrolado das finanças do mundo financeiro em relação à economia real. Em 2002, o volume total de ativos financeiros no planeta, nós estamos falando do mundo inteiro aqui, era da ordem de 96 trilhões de dólares. Logo antes da eclosão da crise, portanto, nós estamos falando aqui em 2008, esse número tinha passado para 167 trilhões de dólares. O volume de papéis representando riqueza e direitos de propriedade sobre a riqueza saltou, no espaço aqui de 4, 5 anos, de 96 trilhões de dólares para 167 trilhões de dólares, um crescimento de 75%. Ou seja, uma explosão injustificável, não tem nenhuma contrapartida de crescimento de PIB real do volume de ativos financeiros do mundo. Segundo o professor Gianetti, entre as causas da crise está o lucro excessivo dos bancos. Nos Estados Unidos, o ganho das instituições financeiras representava 10% do lucro total da economia. Antes da crise, chegou a 40% de todo o lucro daquele país. O endividamento total dos Estados Unidos, que entre 1950 e 1980 representava 150% do PIB, chegou a 350%. No mundo globalizado, a crise tomou proporções não vistas desde a Segunda Grande Guerra Mundial. E o Brasil, apesar do bom momento econômico, também sente as consequências. Para o professor da USP, antes bastava um espirro do exterior para o Brasil ser tomado por uma pneumonia. O passado foi marcado por aumento excessivo de juros, desvalorização da moeda, longas recessões e risco de insolvência do setor público. Segundo o palestrante, apesar da situação difícil, o país hoje está preparado para suportar o mal que vem de fora. Entre 2002 e 2007, o Brasil acumulou enormes superávites na balança comercial e usou esses recursos para diminuir a sua dívida no exterior. Com as reservas cambiais maiores que as dívidas externas, o país passou a ser credor. A dinâmica do mercado interno, o crescimento da classe média e a continuidade das políticas macroeconômicas fortaleceram o Brasil diante da crise internacional. Tempos de crise, oportunidade para uma análise profunda a fim de perceber o que é preciso mudar. Na visão do economista, o investimento do Brasil em capital humano, como educação, é muito baixo. Para ele, investir no ser humano é tão ou mais importante que em capital físico, como máquinas, equipamentos e infraestrutura. E quando se avalia a educação no país, o diagnóstico é assustador. Basta verificar o analfabetismo funcional, que mede a capacidade real de um cidadão ler e fazer contas. 75% da população brasileira é analfabeta funcional. Querem um número ainda mais assustador que esse? Mais assustador que esse? Aí é realmente... O país tinha que parar nessa hora para pensar como é que vai lidar com isso. Gente, 38% dos egressos do ensino superior no Brasil são analfabetos funcionais. Dá para imaginar isso?
a pessoa termina a faculdade analfabeta. Onde é que o Brasil pensa que chega assim? A importância da sociedade organizada no desenvolvimento econômico e social do Paraná. Este foi o tema do painel que reuniu líderes do setor agropecuário e da indústria. Se por um lado há motivos para comemorar avanços, do outro, existem problemas que precisam ser resolvidos o quanto antes. Nos últimos 12 meses, a produção industrial do país cresceu 1%, enquanto que no Paraná o crescimento ultrapassou os 8%. Porém, ainda persistem problemas que precisam ser resolvidos. Hoje, se a gente for perceber nos supermercados, nas lojas, no comércio, no varejo em geral, hoje 1 em cada 5 produtos, segundo a CNI, são importados. Mas se a gente for olhar na essência e for olhar nas etiquetas internas dos produtos, sem considerar Uruguai e Paraguai fazendo maquiagem de produtos chineses para exportar para o Brasil, hoje dá para dizer que quase 35% a 40% dos produtos que nós consumimos no mercado, no varejo, e que a indústria acaba agregando em componentes, são produtos importados. No setor agropecuário, a insatisfação não é menor. Para o presidente da FAEP, Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a lista de dificuldades enfrentadas pelo setor é grande. Vai desde a dependência excessiva das políticas do governo até a especulação nas bolsas. Com tudo isso, o produtor jamais decide o valor pelo qual vende o que produz. Entre os entraves do meio rural, ainda estão a falta de mão de obra e a baixa qualidade do ensino. Nossa universidade está criando uma fábrica de certificações e, de outro lado, na hora que nós fomos ao campo conversar com nossos companheiros, colaboradores, vemos que a pessoa, às vezes, não sabe a matemática básica. Então, não é apenas as universidades. Nós precisamos rever todo o sistema de ensino do Paraná e do Brasil. O sucesso de hoje do cooperativismo agropecuário do Paraná é resultado, entre outros fatores, de iniciativas do governo no passado. Entre elas, o apoio que as primeiras cooperativas do Estado receberam do DAC, Departamento de Assistência ao Cooperativismo da Secretaria da Agricultura, principalmente na década de 1970. Projetos de integração saíram do papel e ganharam os campos de norte a sul do Paraná. A semente estava lançada e, aos poucos, as cooperativas foram se destacando no cenário econômico do Estado. Durante o Fórum dos Presidentes, um momento especial, o reconhecimento do muito que a assistência técnica e a extensão rural fizeram pelos associados de tantas cooperativas agropecuárias do Paraná. E essas duas entidades, a Secretaria da Agricultura, através do DAC, e a Carpa, hoje a Emater, tiveram um papel sumamente importante, porque ali houve um disciplinamento, né, das cooperativas que atuavam nas regiões, inclusive com discussões, posições fortes, ferrenhas, para aglutinação de cooperativas. Pelo reconhecimento, o presidente do Instituto Emater recebeu o troféu Cooperativas, Orgulho do Paraná. O homenageado lembrou a importância do trabalho da extensão rural, mas fez questão de destacar o papel das cooperativas no processo. O grau de profissionalismo e competência que vocês demonstraram é muito grande. Não só na questão da produção, na questão da renda, mas também nas questões ambientais, nas questões sociais. As cooperativas do Paraná são um exemplo para o Brasil e para o mundo. Pelas políticas implantadas em apoio ao cooperativismo, o secretário da Agricultura também foi homenageado. O Paraná não seria o que é, não fossem as suas cooperativas, com certeza absoluta, não teríamos essa pujança econômica, né, essa dinâmica industrial hoje, não fossem as suas cooperativas. Veja a seguir, o CEPAR premia trabalhos jornalísticos que divulgam o cooperativismo paranaense.